Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. O governo dos Estados Unidos publica o aumento de sobretaxas a produtos chineses com um total de 145%. A China contra-ataca e eleva as tarifas sobre produtos americanos para 125%. Oposicionistas acusam o presidente Donald Trump de manipular o mercado de ações. O projeto para o requerimento de urgência Pelou e matou 2 jovens em São Paulo, pois em São Paulo o preço do... Você pôde ver aí, né, que tivemos um erro com a escalada do Jornal Mundial. A escalada foi totalmente prejudicada por um problema técnico, mas nós vamos iniciar mesmo assim falando sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que segue em constante aprofundamento. Ontem, o governo americano anunciou que vai cobrar tarifas de 145% sobre as importações dos produtos chineses. Hoje pela manhã, a China contra-atacou, anunciando que aumentará as tarifas sobre os produtos americanos para 125%. Mais taxas para os produtos chineses. A Casa Branca anunciou mais um aumento nas tarifas de importação para a China, totalizando 145%. O decreto publicado nesta quinta-feira pelo governo americano também confirmou a pausa de 90 dias nas taxas determinadas para vários países, mas sobe a aposta contra a China. O conjunto de tarifas exclui importações de aço e alumínio, assim como de carros, que Trump impôs uma faixa separada de 25%. As tarifas anunciadas nos últimos dias também não incluem produtos de cobre, farmacêuticos ou semicondutores, por exemplo, alguns que podem ser taxados separadamente no futuro. Pensamos que estamos em boa forma, que estamos muito bem. Novamente, vai haver um custo de transição e problemas de transição, mas no fim vai ser algo muito bonito. Os mercados seguem reagindo. A Bolsa de Nova York acentuou as perdas nesta quinta-feira, depois da confirmação do aumento das tarifas. Na quarta, os 3 índices de referência de Wall Street tinham disparado e o Nasdaq teve uma alta de mais de 12% após os anúncios de uma suspensão da maioria das tarifas. Pequim contra-atacou novamente na guerra tarifária criada pelo governo do presidente americano Donald Trump. Nesta sexta-feira, a China anunciou que vai aumentar as tarifas sobre os produtos dos Estados Unidos de 84% para 125%, aprofundando ainda mais o conflito comercial entre as duas maiores economias do mundo. A nova tarifa entrará em vigor já neste sábado e é uma represália às tarifas impostas ao país asiático, que somam 145%. Em nota, os chineses ressaltaram que, levando em consideração que neste nível de tarifas, os produtos americanos exportados para a China já não têm mais nenhuma chance de serem aceitos no mercado. Se Washington continuar aumentando suas tarifas, a China vai ignorar. A incerteza gerada pelas políticas de Trump continua pressionando o dólar, que nesta sexta atingiu a menor cotação em mais de 3 anos em relação ao euro. As bolsas europeias operavam com tendências mistas após o anúncio de Pequim. Por sua vez, em Tóquio, o índice Nikkei encerrou a semana com uma queda de 2,95%. Donald Trump decidiu na quarta-feira por uma pausa de 90 dias nas tarifas que havia acabado de anunciar contra 60 parceiros comerciais, uma isenção que excluiu a China. Washington, no entanto, manteve tarifas globais mínimas de 10% e sobretaxas alfandegárias de 25% sobre o aço, o alumínio e os automóveis. No caso da China, as tarifas sobre as importações dos produtos do país asiático alcançam 145%. O presidente chinês Xi Jinping fez um apelo à União Europeia por uma resistência conjunta ao que chamou de intimidação. Senadores oposicionistas pediram a investigação para saber se a atitude do presidente americano Donald Trump em taxar os produtos chineses constitui uma manipulação do mercado. Senadores americanos pediram uma investigação para verificar se o presidente Donald Trump se envolveu em uso indevido de informação privilegiada ou manipulação de mercado ao incentivar a compra de ações pouco antes da mudança repentina nas tarifas mundiais. As acusações surgiram depois que Trump anunciou minutos após a abertura de Wall Street que era hora de comprar. Horas depois, anunciou a suspensão por 90 dias de tarifas adicionais a dezenas de países, exceto a China, desencadeando uma recuperação histórica das bolsas.
Depois de vários dias de queda, o índice Dow Jones fechou a quarta-feira com uma alta de 7,87%, o maior avanço diário desde 2008, enquanto o Nasdaq subiu 12,16%, o maior aumento desde 2001. O presidente americano também assinou a publicação na rede social Truth com as letras DJT, que correspondem tanto às iniciais do republicano quanto à sigla usada para a empresa Trump Media and Technology Group. As ações da companhia fecharam o dia com uma alta de 21,67%. A Casa Branca afirmou que Trump tem a responsabilidade de tranquilizar o povo americano diante do constante alarmismo da imprensa. O projeto de lei da anistia para presos do dia 8 de janeiro atingiu as assinaturas necessárias para propor um ritmo acelerado na Câmara dos Deputados. Vamos saber de mais informações do que vai acontecer agora, após o alcance do número de assinaturas, com Caio Teles, que conta ao vivo para a gente. Boa noite, Caio. O que você traz? Olá, Gabriel. Boa noite para você, para a Alice e para todo mundo que nos acompanha. A oposição da Câmara dos Deputados reuniu 259 assinaturas para iniciar a tramitação de um pedido de urgência ao projeto que perdoa condenações de vândalos do 8 de janeiro de 2023. O requerimento proposto pelo líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, superou o mínimo necessário de 257 assinaturas, garantindo a maioria absoluta entre os 503 deputados. O regime de urgência permite que o projeto avance mais rapidamente, isso sem passar pelas comissões técnicas da Câmara e sendo analisado diretamente no plenário. No entanto, a urgência ainda precisa ser aprovada pelo plenário, o que requer pelo menos 257 votos favoráveis. A votação não é automaticamente incluída na pauta do plenário e dependente do presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, que decidirá quando isso será analisado e tramitará na Câmara. A expectativa é que Sóstenes Cavalcante apresente oficialmente o requerimento em uma reunião de líderes marcada para o dia 24 desse mês, após a volta de Mota de uma viagem ao exterior e da Semana Santa. Nesse intervalo, os apoios podem se ajustar, as lideranças da oposição estão se mobilizando para garantir o apoio entre seus colegas da oposição na Câmara, no Senado, e levar o projeto à votação direta, como falei, no começo na Câmara dos Deputados e também com a intenção de ir para o Senado Federal. Bom, Gabriel, são essas informações, a TV Mundial vai estar sempre atenta, qualquer coisa a gente volta a informar no Jornal Mundial e nos nossos telejornais diários. Volto com você e com a Alice no estúdio do Jornal Mundial. Vamos ver aí os próximos passos. Obrigado aí, Caio, pelas suas informações. Um bom fim de semana para você. Dados oficiais publicados nesta sexta-feira mostram que a inflação interanual no Brasil atingiu 5,48% em março, com uma tendência de alta que mostra as dificuldades do governo Lula para conter o aumento dos preços. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística confirmou nesta sexta-feira que a inflação interanual no Brasil atingiu 5,48% em março, com uma tendência de alta. O resultado mostra as dificuldades do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para conter o aumento dos preços. O aumento mensal foi de 0,56%. O número é menor em relação aos 1,31% de fevereiro, porém o mais alto para março desde 2003 e acima da meta fixada pelo Banco Central. Em fevereiro, a inflação interanual ficou em 5,06%. De acordo com o IBGE, o maior impacto do último mês se deu ao aumento dos alimentos, com uma alta de 1,17%. Isso representa um desafio para o governo de Lula, que, segundo pesquisas recentes, viu sua popularidade cair por causa dos aumentos em produtos básicos como ovos e café. Em março, o governo anunciou uma série de medidas destinadas a reduzir os preços, incluindo a eliminação de impostos de importação sobre produtos como a carne e o açúcar. No ano passado, o país foi afetado por vários eventos climáticos extremos, como uma seca histórica e enchentes que comprometeram o setor agrícola e levaram à alta dos preços.
No entanto, espera-se que a safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas bata um recorde de 327 milhões e 600 mil toneladas em 2025, o que pode ajudar a combater a inflação dos alimentos. Os especialistas e as instituições financeiras consultados na pesquisa Focus do Banco Central prevêem uma inflação de 5,65% em 2025. O Banco Central elevou a Selic diversas vezes desde setembro para tentar conter a subida dos preços. A seguir, o motorista que atropelou e matou 2 jovens em São Paulo possuía 12 autuações por excesso de velocidade. E o preço do café fica mais caro, 77% em um ano no Brasil, segundo o IBGE. Jornal Mundial. Oferecimento: deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com o olhar de amor. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. O preço do café ficou mais caro 77% em um ano, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE, divulgado nesta sexta-feira. A reportagem é de João Pedro Coutinho. O preço do café moído continua em alta e nos últimos 12 meses até março disparou 77,78%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. No ano de 2025, a alta é de 30% e somente em março, em relação a fevereiro, houve avanço de 8% nos preços. Em fevereiro, a ABIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café, já havia alertado que os preços iam continuar subindo nos 2 meses seguintes, porque a indústria ainda não havia repassado todo o custo da compra de café em grão. Segundo o IBGE, a alta foi impulsionada pelo aumento do preço internacional, pela queda da oferta global e principalmente com a redução da safra no Vietnã, que passou por problemas climáticos. O Brasil também deve produzir 5,8 menos de café em grão nessa safra, em relação à anterior, divulgou o IBGE nesta quinta-feira. Apesar disso, elevou em 1,8 a sua estimativa de produção em relação a fevereiro. A queda na produção anual se deve principalmente à safra de arábica, que terá queda de 10,6 neste ano para 35,8 milhões de sacas de 60 quilos. E para a safra de 2025, ocorre-se uma bienalidade negativa, ou seja, um declínio natural da produção em função das características filosóficas da espécie, afirmou o IBGE. O arábica produz menos depois de uma safra com maior produtividade, mas produtores também sofreram com calor e seca em 2024. João Pedro Coutinho, Jornal Mundial. Hora da gente saber como fica o tempo para amanhã. Marcelo Marques, boa noite. O que você traz? Boa noite, Alice, Gabriel, e boa noite para você. Prepare-se para a mudança no tempo. Deve chover em grande parte do Brasil neste fim de semana. Confira a previsão do tempo para cada região do país. Chuva deve marcar este fim de semana em boa parte do Brasil. O destaque fica para o Nordeste, onde os maiores volumes devem ser registrados. Mas outras regiões também podem ter pancadas ao longo dos próximos dias. Uma área de baixa pressão que atua em São Paulo desde quarta-feira se desloca em direção ao oceano e ao Nordeste. Tanto sábado quanto domingo deve chover forte no interior da região Nordeste. No sul, o sábado deve ser de tempo firme e temperaturas amenas. Mas no domingo, uma nova frente fria se aproxima. E ela deve trazer chuva forte para os 3 estados da região. A região sudeste deve registrar chuva forte localizada neste fim de semana, principalmente no Espírito Santo. Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, a chuva deve ser fraca. Em São Paulo, quase não deve chover. No domingo, a chegada da frente fria que passa pelo sul pode mudar um pouco o tempo na região, especialmente em São Paulo, e as temperaturas seguem amenas. No centro-oeste do Brasil, após temporais durante a semana, o fim de semana tende a ser de menos chuva.
Ainda assim, pode chover forte de forma pontual nos 3 estados e no Distrito Federal. O tempo deve ficar abafado no sábado e também domingo. O tempo também deve continuar abafado com volumes altos de chuva no norte e nordeste. Entre o Ceará e o Maranhão, a zona de convergência intertropical continua sendo a principal responsável pelas chuvas. A região norte também segue sob a influência da zona de convergência intertropical. Estados como Pará, Amapá, Amazonas e Roraima devem registrar volumes mais altos de chuva. Tocantins, Acre e Rondônia também podem ter pancadas fortes em alguns momentos e o clima continua abafado. Vamos ver as temperaturas amanhã em algumas capitais. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a mínima será de 18 e máxima de 28 graus. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mínima de 21 e máxima de 27. Em Brasília, a capital federal, terá mínima de 18 e máxima de 27 graus. No Rio de Janeiro, a capital maravilhosa, terá mínima de 21 e máxima de 28 graus. Em Recife, no Pernambuco, mínima de 24 e máxima de 29. Em Boa Vista, Roraima, mínima de 23 e máxima pode chegar aos 32 graus. Um bom final de semana a todos e até amanhã. Gabriel, Alice. Obrigada, Marcelo. Um bom fim de semana para você. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal durante a madrugada desta sexta-feira e foi medicado pelo ex-ministro do Turismo Gilson Machado Neto. Ele tomou um anti-inflamatório que é usado para tratamento de colite ulcerativa leve a moderada, uma doença inflamatória intestinal que provoca feridas no intestino grosso e reto. Ele também ingeriu um medicamento para redução de gases. Ainda não se sabe com certeza o que levou o ex-presidente a passar mal. Na manhã desta sexta, ele participava de um evento do partido em uma série de visitas a municípios e obras do governo federal da época de sua gestão e passou mal novamente. Jair Bolsonaro foi levado para um hospital em Santa Cruz, na região agreste de Potiguar, medicado e então transferido de helicóptero para o Hospital Rio Grande, em Natal. Grupos indígenas se reuniram em Brasília com o presidente da COP30 para pedir pelo fim dos combustíveis fósseis. O término da manifestação findou com repressão policial. Cerca de 200 organizações indígenas e ambientalistas do mundo inteiro fizeram um apelo à presidência brasileira da COP30 para impulsionar um compromisso para acabar com os combustíveis fósseis durante um encontro de povos originários que terminou em repressão policial. Os ativistas entregaram em Brasília uma carta a André Corrêa do Lago, presidente da Conferência sobre Mudanças Climáticas, que vai ser realizada em Belém do Pará, em novembro. O documento pede que ele apoie os pedidos para bloquear os novos projetos de exploração de petróleo e cortar de forma rápida, ordenada e equitativa a produção de hidrocarbonetos no mundo, a principal causa do aquecimento global. E eu acho que nenhum presidente da COP teve o privilégio de estar cercado por pessoas como vocês. Vocês nos inspiram, vocês inspiram o mundo. E essa COP vai abraçar vocês e vocês têm que abraçar essa COP. E a única coisa que eu posso dizer é que hoje eu tenho um imenso orgulho de ser brasileiro. Obrigado por estarem aqui. Nós temos um governo que tem hoje essa sensibilidade de entender que os povos indígenas têm que estar no centro também dessas decisões em relação às discussões climáticas. O encontro entre os ativistas e o diplomata ocorreu na capital durante a Assembleia Anual dos Povos Indígenas Brasileiros, o acampamento Terra Livre, que neste ano reúne milhares de indígenas da Amazônia e da Oceania. Carregando faixas em defesa do clima e da Amazônia, os indígenas marcharam até o Congresso, onde um grupo de manifestantes que ultrapassou o perímetro de segurança foi repelido pela polícia com gás lacrimogêneo. A Polícia Civil de São Paulo informou que o homem que atropelou 2 jovens em uma avenida já foi autuado por 12 infrações de trânsito por excesso de velocidade.
A Polícia Civil de São Paulo informou que Brendo dos Santos Sampaio, de 26 anos, já foi autuado por 12 infrações de trânsito por excesso de velocidade. Brendo foi preso em flagrante por atropelar e matar 2 jovens de 18 anos na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, nesta quarta-feira, dia 9 de abril. O limite de velocidade permitido para a via é de 60 km por hora. A polícia investiga a possibilidade de Brendo estar participando de um racha no momento do acidente. Registros de câmera de segurança mostram o momento em que as amigas Isabela Priel Regis e Isabelle Helena de Lima Costa, ambas de 18 anos, são atingidas na faixa de pedestre pelo carro em alta velocidade. As vítimas foram arremessadas cerca de 50 metros do local. Brendo foi preso em flagrante por homicídio. Na tarde da quinta-feira, dia 10, o Tribunal de Justiça de São Paulo converteu a prisão para prisão preventiva. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o teste do etilômetro feito no suspeito teve resultado negativo. Em janeiro deste ano, Brendo já havia sido flagrado dirigindo o mesmo carro a 97 km por hora na Avenida Guido Aliberti, também em São Caetano. O limite permitido é de 60 km por hora. Ele teria a carteira de motorista suspensa na próxima segunda-feira, dia 14, devido ao acúmulo de pontos. Nós avisamos que a TV Mundial está preparando uma nova programação especial com outros programas além dos que já existem. E amanhã será mostrado aqui no JM através de uma reportagem. Então não percam, né? O João Pedro e a Victoria Maciel vão estar apresentando amanhã e vão trazer as novidades que a TV Mundial vai mostrar para você através de uma reportagem. O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial OFC. Boa noite. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite, um bom fim de semana. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento, Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular.